A próxima crise financeira está se aproximando, e se você deseja entender a situação e se planejar para o pior, então esse vídeo é um excelente lugar para começar. Mesmo você sabendo que a carne está mais barata e o dólar caindo. Sim, isso mesmo, o país vai afundar, e muita gente não sabe por quê. E uma frase de Henry Ford vai simplificar aquilo que vou falar nesse vídeo. Ele diz: "Que bom que as pessoas da nação não entendem nosso sistema bancário e monetário, pois se entendesse, acredito que haveria uma revolução antes do amanhecer." Sinceramente, eu fiquei analisando que diabos do porquê Henry Ford falou isso. Toda a base daquilo que eu vou falar aqui foi tirado de um livro chamado Second Chance, escrito por Robert Kiyosaki, que infelizmente ainda não foi traduzido para o português. Mas veja pelo lado positivo, você não vai precisar comprar o livro e muito menos aprender o inglês para ler. É só assistir esse vídeo. Então chega de enrolação e vamos para o que interessa. Você se lembra da crise de 2008? Se você se lembra, então deixe aqui nos comentários o que mais prejudicou você. E você sabe quem previu essa crise? Ele mesmo, Robert Kiyosaki. A gente sabe muito bem que durante momentos de crise, a riqueza não desaparece, ela apenas muda de mãos. Se é que você me entende. Se você estudar o passado, pode prever o que vai acontecer no futuro e se posicionar de forma adequada. E aqui o livro é dividido em 3 partes: passado, presente e futuro. Parte 1. Passado. Nos próximos minutos você vai ver como a história se repete e como os governos simplesmente se negam a aprender com seus erros. Robert Kiyosaki fala sobre 2 termos importantes ao reexaminar o passado. O primeiro é a expansão monetária e o segundo é o padrão ouro e o acordo de Bretton Woods. Vamos iniciar com a expansão monetária. A expansão monetária significa basicamente a impressão de dinheiro. Talvez você se pergunte, por que não chamamos simplesmente de impressão de dinheiro? Bem, creio eu que os governos usam termos difíceis para confundir a cabeça das pessoas e dificultar o entendimento do que realmente está acontecendo. Se você estiver enfrentando problemas financeiros e tentar imprimir dinheiro em casa, com certeza você vai ser preso por causa disso. E o governo? O governo simplesmente ele faz algo parecido e passa completamente despercebido e ninguém fala nada. Você sabe como? Pois bem, aqui vai a verdade que muitos não sabem. Os governos frequentemente imprimem dinheiro quando se encontram em crises econômicas ou quando o dinheiro extra é necessário em situações extremas, como uma guerra, por exemplo. Mas aí você deve estar fazendo a mesma pergunta que eu fiz quando comecei a elaborar esse assunto. Ora bolas, mas do que raios do porquê a impressão do dinheiro é prejudicial? E a resposta é bem simples. Sempre que o dinheiro é impresso, os pobres e a classe média ficam mais pobres, enquanto os ricos se tornam mais ricos. Talvez você não acredite nessa resposta, mas acredite, pequeno garfanhoto. Essa é a verdade. Você sabe por quê? A emissão de moeda diminui o valor monetário, aumenta a inflação e os impostos. A renda das pessoas é corroída pela inflação, afetando especialmente os menos favorecidos, porque o dinheiro que trabalham duro para ganhar, de repente passa a ter menos valor. Galera, imprimir dinheiro não é um truque recente. Tem sido utilizado pelos governos há vários séculos. E o ponto mais assustador é que sempre terminou em desastre. Não há nenhuma comprovação histórica que dinheiro impresso gerou riqueza. Na verdade, a longo prazo, trouxe miséria e governos regulados por forças políticas ao invés de leis econômicas. Robert Kiyosaki cita exemplos do século XX, porém quero adentrar mais profundamente na história e começar com o Império Romano. Você se lembra que falei no início que quanto mais você olha para trás no passado, mais distante você consegue enxergar o futuro? Quando Roma entrou em guerra, eles começaram a desvalorizar sua moeda, o que é o mesmo que imprimir dinheiro. Como naquela época as moedas de prata e de ouro eram utilizadas como dinheiro, eles começaram a derretê-las e começaram a misturar outros metais para aumentar ainda mais a oferta de dinheiro. Um outro teste que eles fizeram foi a emissão da outra versão de moeda chamado de clipagem de moeda, o que significa que quando o dinheiro dos impostos era coletado, eles cortavam as pontas da moeda e a derretiam os pedaços para criar moedas novas. Eles até usaram a reavaliação da moeda. É como se o governo pegasse uma moeda de R$1 e adicionasse um 0 ao lado do 1, criando assim uma moeda de R$10. Todas essas estratégias acabaram resultando em hiperinflação, aumento de impostos e caos econômico. E mais uma vez, a mente humana bate seu recorde para fazer merda. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A Alemanha, na República de Weimar, depois da Primeira Guerra Mundial, também começou a imprimir dinheiro para pagar pelas compensações de guerra, o que levou à hiperinflação e acabou colocando nada mais nada menos que Adolf Hitler no poder como a cereja do bolo. Em 1918, se você fosse milionário alemão, com certeza ao final de 1923 você estaria completamente falido. Não acredita?
Espera aí então que eu vou te dar um exemplo para entender melhor o cenário da hiperinflação alemã depois da impressão de dinheiro. Imagina só, você vai até um bar para beber com a galera, mas ao invés de pedir uma cerveja, beber e só então pedir a segunda, você pede 2 cervejas de uma só vez. Você sabe que a segunda cerveja vai acabar esquentando enquanto você bebe a primeira, mas compra 2 mesmo assim, porque sabe que no momento em que você terminar de tomar a primeira, o dinheiro no seu bolso terá perdido valor a tal ponto que você não vai conseguir comprar outra cerveja. E isso, por incrível que pareça, é a hiperinflação. Esse é o resultado desastroso da impressão de dinheiro. Os romanos tentaram, os chineses tentaram, os ingleses tentaram, os alemães tentaram, e o raio que o parta tentaram, e nunca deu certo. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Agora os Estados Unidos estão tentando. Os governos nunca aprendem com a história. Há um antigo ditado que diz: loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Agora que você já ficou sabendo no que a emissão extraordinária de moeda implica, vamos falar sobre o fim do padrão ouro em 1971, devido ao acordo de Bretton Woods. Esse foi o evento que acelerou ainda mais a impressão extraordinária de moeda. Segundo o acordo de Bretton Woods, o mundo estava esperando o padrão ouro, o que significa que as outras moedas estavam atreladas ao dólar e o dólar estava atrelado ao ouro, todos com uma taxa de câmbio fixa. Para cada dólar em circulação deveria haver uma quantidade correspondente de ouro em reserva. Desta forma, caso um banco ou país quisesse ouro, ele poderia trocar seus dólares e vice-versa. Teoricamente, durante o padrão ouro, o governo não podia simplesmente imprimir moedas sem aumentar as suas reservas de ouro. Na prática, no entanto, os Estados Unidos imprimiam dinheiro sim, mesmo durante o padrão ouro, e chegou a um ponto em que havia muito dinheiro impresso sem correspondente em ouro. Isso significa que se as pessoas começassem a exigir ouro em troca de seus dólares, os Estados Unidos não seriam capazes de realizar a troca. O próximo passo, logicamente, foi pôr um fim ao padrão ouro, o que aconteceu em 1971. O presidente americano Nixon cortou o último vínculo entre o ouro e o dólar, o que significa que os Estados Unidos agora podiam emitir moeda ou quando desse na telha. O dinheiro se tornou uma ferramenta nas mãos dos governos e políticos. Desde 1971, os Estados Unidos fizeram 3 flexibilizações quantitativas, deixando a situação cada vez pior. Emitir moeda é como construir uma casa na areia. Você sabe que em algum momento ela vai desmoronar. Mas em vez de parar a construção, encontra uma fundação mais sólida. Você continua construindo e quando os problemas surgem, você faz alguns remendos na esperança de impedir que a casa caia. Quando se começa a impressão extraordinária de dinheiro, é muito difícil parar. Parar significa destruir a casa e começar a construção do zero, algo que os políticos não querem fazer durante seu mandato, pois ficariam para sempre mal lembrados na história. Então, todos empurram o problema para a próxima administração e o show continua. Se quiser ver os efeitos da impressão de dinheiro, então observe os seguintes fatores. 1. De 1913 a 2018, o dólar perdeu 95% do poder de compra, o que deixa a vida mais difícil para quem precisa trabalhar por dinheiro. 2. O número de políticas assistencialistas atingiu um nível bem alto. A política assistencialista é um apoio governamental para as pessoas que não ganham o suficiente para o seu sustento. 3. A classe média está encolhendo. A lacuna entre riqueza e pobreza está cada vez maior. 4. O tamanho e peso dos produtos no supermercado tem sido reduzidos. O preço parece o mesmo, mas a quantidade do produto por embalagem é menor. É algo muito parecido com a clipagem de moedas, que discutimos antes, mas dessa vez está acontecendo em produtos e não moedas. 5. Quando uma bolha especulativa acontece, os preços das ações e dos imóveis sobem e o cenário parece positivo, mas as pessoas médias ficam mais pobres. 6. Observe como as taxas de juros das poupanças estão baixas. Há tanto dinheiro impresso em circulação que os bancos não querem seu dinheiro. Pode ser que você olhe para essa situação e diga: "Ah, isso é o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, não se aplica aqui não, bebê." Esse tipo de pensamento seria ingênuo, pequeno gafanhoto. A economia mundial está mais conectada do que nunca. É claro. Kiyosaki diz que cerca de 70% das moedas do mundo estão atreladas ao dólar americano. O dólar americano é a moeda de reserva do mundo. Não é preciso ser um professor de economia para entender que se os Estados Unidos cair, o mundo cai junto. Outro fator perigoso é que quase todas as moedas do mundo são moedas fiduciárias, o que significa que são apenas papel. E a história mostra que todas as moedas fiduciárias em algum momento acabaram voltando ao seu valor original, ou seja, zero.
Não há evidências de que o mesmo não vá acontecer com o dólar. O dólar já perdeu 95% do seu valor. Quanto tempo você acredita que vai demorar para perder os 5% restantes? Vai achando que a vida é um morango e não se prepara para ver não. De acordo com Robert Kiyosaki, o que estamos vivendo agora não é uma crise financeira, é uma crise educacional. As pessoas não compreendem o que está acontecendo, e é assim que os governos se safam. E não é apenas o governo dos Estados Unidos, outros governos também. O fato de aprendermos muito pouco sobre dinheiro na escola não é um erro ou acaso, é parte do plano maléfico para você ser manipulável. No passado, os escravos não tinham permissão para aprender a ler ou escrever, porque assim não começariam a exigir seus direitos. O governo nos direciona de uma forma que não é projetada para beneficiar a maioria, é projetada para beneficiar Wall Street e os ultra-ricos. A maioria de nós está sendo aconselhado a trabalhar muito, economizar e investir em ações a longo prazo. Kiyosaki diz: você não precisa acreditar em mim, mas pense por um momento e compare esses conselhos com o que discutimos acima e pergunte a si mesmo: faz sentido trabalhar duro por dinheiro quando trabalhar mais te leva a pagar mais impostos e o dinheiro que você ganha perde seu valor ao mesmo tempo em que os preços dos produtos sobem? Faz sentido economizar dinheiro? Faz sentido investir a longo prazo no mercado de ações quando a bolsa está sendo manipulada e as empresas ficam com uma enorme parcela do seu lucro através das comissões? Kiyosaki diz que se você começar a questionar e pesquisar sobre as coisas que te disseram sobre economia e dinheiro até aqui, logo perceberá que a maioria dos conselhos que recebeu não vai te favorecer em nenhuma. Parte 2. Presente. Quando a crise chega, as pessoas que mais sofrem são as que ficam do lado esquerdo do quadrante do fluxo de caixa. Empregados e autônomos. Porque são essas pessoas que trabalham por dinheiro e serão os primeiros a perder? A riqueza verdadeira está do lado direito do quadrante de um fluxo de caixa. Pessoas que estão deste lado não trabalham por dinheiro, eles trabalham por ativos como terras, imóveis e empresas. O autor recomenda a transição do lado esquerdo para o lado direito do quadrante, que é onde a riqueza verdadeira está. Para isso, ele recomenda a escolha de uma das 4 classes de ativos. As 4 classes de ativos são empresas, imóveis, commodities e ativos de papel, como ações e títulos. Empresas são a classe de ativos mais difícil de conseguir, mas também a mais rentável. Por outro lado, os ativos de papel são as mais fáceis de adquirir, mais ou menos rentáveis, e também os mais arriscados. Pelas últimas entrevistas do autor, pude perceber que ele não aconselha investir nessa classe de ativos. Ele acredita que o mercado de ações se tornou um grande cassino, onde os vencedores são sempre os proprietários. O tipo de ativo favorito do autor é um mercado imobiliário, e ele pensa que o melhor é escolher um tipo de investimento que te anime e envolva. Parte 3. Futuro. Vamos recapitular o que discutimos anteriormente. Na primeira parte, aprendemos que o governo imprime dinheiro e como isso afeta os trabalhadores de forma negativa. Na segunda parte, aprendemos que a riqueza verdadeira está do lado direito do quadrante de fluxo de caixa. Agora, nessa parte final, vamos compartilhar com vocês alguns dos conselhos que o livro traz sobre como fazer a transição do lado esquerdo para o lado direito do quadrante. O primeiro conselho do autor é se educar financeiramente jogando o jogo Cash Flow. A primeira maneira de aprender algo é fazê-lo, e a segunda melhor é através de simulação, e é aí que o Cash Flow pode ajudar. Nós geralmente lembramos de 10% de informação que lemos ou ouvimos. Em comparação, costumamos aprender 90% daquilo que simulamos. Jogue o jogo várias vezes para que possa aprender o máximo possível, e então comece a jogar na vida real. O autor diz que há muitos clubes de cash flow por todo o mundo, e as pessoas estão educando umas às outras. No entanto, fique atento, pois alguns desses clubes estão usando os jogos para atrair pessoas para seus próprios negócios, e provavelmente tentarão te vender algo no fim das contas. Então, pesquise bem antes de ingressar em um clube. O segundo conselho é se tornar um empreendedor. Empregado e empresário são pessoas completamente diferentes. Sua abordagem e mentalidade são muito diferentes. Sempre ouvimos o conselho: estude muito e consiga um bom emprego e uma empresa grande. Mas raramente ouvimos o conselho: estude muito e se torne um empreendedor. É por isso que as pessoas não percebem que tem essa opção. Elas nem mesmo consideram essa possibilidade. Somos bem treinados para pedir peixes, mas não o suficiente para pescar. Em alguns governos, o próprio governo deve construir as casas e promover empregos à população, mas no capitalismo, são os indivíduos que constroem a economia.
Há muitas pessoas que vivem em uma sociedade capitalista, mas com uma mentalidade diferente, esperando que o governo forneça tudo o que precisa. O autor aconselha que nos tornemos empreendedores, porque os impostos e as leis são criadas a favor dos empresários. São eles que estão construindo a economia, criando empregos, desenvolvendo o mercado imobiliário e investindo. O governo precisa dos empresários, ou não haveria empregos. E o governo não conseguiria coletar impostos. Muitas pessoas pensam que empreender é arriscado, mas buscam segurança em um emprego, mas não existe mais emprego seguro. A maior parte dos empregos está se mudando para países como Índia e as Filipinas. Ter um emprego é na verdade mais arriscado do que ter uma empresa, porque quando você tem um emprego, você tem apenas um cliente, que é o seu empregador. Se ele te demitir, então você não terá outra fonte de renda, mas como empresário, você tem muitos clientes. Conselho 3. Não viva abaixo de suas posses, expanda suas posses. Se você pedir ajuda a um planejador financeiro, ele irá dar uma olhada em seus gastos e te aconselhar a cortar gastos. Então você vai cortar o cappuccino que toma todos os dias na padaria perto do trabalho. Kiyosaki diz: por que não olhamos para o outro lado da equação e encontramos uma forma de aumentar nossos ganhos, de forma que o preço do cappuccino se torna insignificante? Cortar gasto é matar as suas paixões. Não mate suas paixões. Encontre formas de sustentá-los. Sempre pergunte a si mesmo: o que posso fazer para ter mais condições financeiras? Conselho 4. Aprenda a usar dívidas e impostos para conseguir mais ativos. Desde 1971, dinheiro se tornou dívida. Quando as pessoas te dizem para sair da dívida, estão dizendo para sair do dinheiro. É claro que estou falando de uma dívida positiva, que é a dívida usada para adquirir ativos e trazer dinheiro para o seu bolso. Não estou falando da dívida usada para comprar passivos como TVs, carros, viagens e etc. Conselho 5. Não tenha medo de cometer erros e fracassar. É parte do processo. Simplesmente se lembre de quantas vezes você caiu antes de aprender a andar de bicicleta. Para finalizar, preciso informar que não sou especialista financeiro e altamente recomendo que você faça sua própria pesquisa. O que parece correto para o autor ou para mim pode ser completamente errado para você. Se tornar um empreendedor é uma tarefa difícil e talvez você não queira trabalhar tanto, se estressar e assumir tantas responsabilidades. Esteja feliz dirigindo sua BMW, mesmo que endividado. É a sua vida, e o que você faz com ela é uma decisão exclusivamente sua. Então é isso.